Aí avançamos um pouquinho para sua adolescência, né? Lá por os 12, 13 anos de idade. Como é que era a sua vida até ali, até chegar mais à frente e receber algumas notícias não tão positivas? Olha, eu digo que a minha vida, ela trouxe várias surpresas que, com a possibilidade de encarar a realidade, me trouxe o olhar das boas perspectivas, né? Eu digo que na aventura de adolescência, eu sempre fui espontâneo, natural, ousado, comunicativo. Brinco com as pessoas, como você me viu chegando aqui, já brinquei com a Sara, que veio do Acre, que ela não queria que falasse, com o Mosca, que também está gravando junto com a O gente. doutor é quase sócio do Mosca. E estou vendo com ele a parceria, só que ele não está contribuindo ainda. E essa pessoa se mantém espontânea porque é a criança que está viva dentro dela. E na escola eu digo que fazia essa mesma bagunça, eu matava a aula também, não era o aluno que era referência, mexia e brincava com a turma toda. E em um certo momento a gente vai amadurecendo, eu digo que as meninas passam a ser interessantes a partir dos seus 13, 14 anos. E qual que era a nossa realidade de mundo? A gente ia para o colégio, tinha a nossa sala de aula, e aí no intervalo a gente ia lá, opa, encontrar com um grande mundo. E aí a gente começa a trocar os olhares, começar a dar aquelas paqueradas, e naquele momento que o adolescente já é bonito, né? É Uhum. um cara que tá ajeitado, A né? voz desafia, né? O cara. A voz tá ali tranquila, a pele tá ajeitada, o corpo também tá top. E aí eu fui dar minha primeira aventura, assim, de ir para cima, vamos dizer assim, de conquistar uma menina. E nesse intervalo eu cheguei para poder conversar, dar aquela flertada, como se diz, e ela pontuou para mim, Hugo, tem alguma coisa estranha no seu pescoço, tá inchado aqui e tal, tal. Então, para você que é adolescente, está começando a vida e as suas primeiras ousadias aí, levar um toco é nada, tá? Daí eu acabei voltando então para minha sala de aula e preocupada, porque eu percebi que tinha alguma coisa alterada aqui no meu pescoço. E aí eu voltei para minha casa depois na hora do almoço e contei para meu pai, para minha mãe, eles também identificaram esse problema e começou então a busca de ter a solução do que estava acontecendo, dar o nome, o diagnóstico. Quantos anos, doutor? 14 anos. 14. E aí nós íamos à consulta e na consulta passava-se um antibiótico, dizia que é uma promessa que dentro de 2, 3, 4 dias isso teria resolução, iria melhorar, sumir, voltava para a consulta, não, então é inflamação, troca a medicação, e as promessas não aconteciam e persistia o problema. Até que avançou um pouco o tempo, ia se prolongando e não acabava tendo a resolução. Aí pediram um exame que é um pouco mais sofisticado, que é o ultrassom, para poder fazer essa avaliação. E veio uma alteração indicando uma biópsia. Até que no dia 28 de dezembro de 1999, eu entrei pela primeira vez no centro cirúrgico para poder então saber o que estava acontecendo. E tinha se passado aproximadamente 3 meses do momento que a gente tinha identificado inicial. E foram 8 médicos para poder chegar até esse momento. E aí, depois de 10 dias, nós tivemos o resultado da biópsia, que veio então o anátomo patológico, que é, opa, o laudo do que tem. E de forma muito marcante e taxativa, foram 3 pancadas. Quantas pedradas dá para ser com o estilingue aí? No estilingue, então, imagina uma pedrada, pá, câncer, daí linfoma, e aí você puxa o estilingue mesmo. Agora coloca uma pedra pesada. Você vai morrer em 3 meses, em 90 dias. Me deram um decreto e uma sentença de morte que a minha vida teria fim em 90 dias. Tudo isso no mesmo momento? No mesmo momento do diagnóstico. E aí, poxa, uma pancada, dá um nocaute. Eu falo que a vida cobra muito caro de quem perde a consciência, nem que seja por um momento. Porque com as emoções conturbadas, balançadas, você acaba fazendo coisas inadequadas. Mas essas palavras não abalaram nem meu pai, nem a minha mãe, que ele entendeu, se aqui não tem condições, meu pai e minha mãe imediatamente já fez uma pergunta de contrarresposta, onde é o melhor lugar que eu possa lutar pela vida do meu filho? Então, desse local, nós fomos então transferidos, ou então referenciados para o Hospital Pequeno Príncipe em Curitiba, onde virou a página, onde nós chegamos com o mesmo problema, com o mesmo papel, porém com uma pessoa que trata o ser humano de forma diferente. Onde as palavras foram diferentes, ao invés de uma pedrada, a gente recebeu um abraço, dizendo que iria fazer tudo para poder cuidar de mim e tratar a minha doença,
e que a chance, a possibilidade de cura era muito boa, que a gente tinha muitas coisas a serem feitas e que era para eles se sentirem seguros que iriam receber o melhor. E eu digo que essas duas palavras são totalmente distintas, de alimentar a vida ou então de acabar alimentando a morte. E nesse momento, eu digo que eu vivi insegurança, medo, impotência e por muito tempo a palavra morte acabou ecoando na minha própria vida. E quando eu iria já fazer o processo da quimioterapia, eu olhava para aquele grupo que frequentava junto comigo e eu me questionava: cadê o fulano? O fulano, infelizmente, agora está morando com o Papai do Céu. Então eu entendi que essa realidade poderia ser a minha e também, ao mesmo tempo que as coisas iam dando certo para mim, eu chegava nesse mesmo ambiente, as pessoas tinham um olhar de esperança para mim. Poxa, que legal, será que vai acontecer isso comigo? Também câncer tem cura, o cara pode viver bem, que eu tinha, ao mesmo tempo, o medo da morte, eu tinha a vontade de viver. E entre escolher a morte ou viver, eu comecei a alimentar cada vez mais a vida, respeitando sim que a morte faz parte de um processo da vida. E durante a minha adolescência, nesse período em paralelo, eu fazia quimioterapia e quando eu estava já em fase de recuperação, eu voltava para a aula. Quando eu tinha possibilidade de fazer as coisas sociais, seja ir na casa de um amigo, ou então fazer a minha aula de inglês que eu já tinha matriculado e estava fazendo, ia para a escola também e tinha as minhas restrições. Mas a inabilidade do ser humano lidar com o diferente do que ele projeta me machucou bastante. Porque na escola eu tinha a possibilidade de usar boné, mas naquela época ninguém usava boné. Uhum. E aí, entre aspas, pensava-se naquele momento que era uma inclusão. Coloca um boné, porque eu estava careca e sem cabelo, e de certa forma eu lembro muito do filme O Extraordinário. Eu me via e era visto como o extraordinário dentro de uma cidade pequena e ainda tinha um marco que era o bonezinho. E aí eu via, poxa, por que as pessoas se afastam de mim? Por que as pessoas vêm perguntar sobre a doença? Por que as pessoas vêm, de certa forma, eh, achar que é melhor do que eu porque eu estou em tratamento? E aí eu percebi que a dificuldade do ser humano, ele é mais fácil rejeitar aquilo que ele não tem domínio nem controle e fazia com que eu me sentia cada vez mais isolado. E isso foi muito bom para mim, porque esse isolamento, uma solitude temporária, me fez cada vez mais ficar forte. Forte ao ponto de encontrar recursos para poder me manter vivo, ao ponto de fazer as coisas que eu tinha de valor na minha própria vida. E isso foi mudando a página a cada momento, que após ter conquistado a cura, eu não queria mais estar no meio social para poder conviver com os meus amigos ou então o grupo que eu já me pertencia. Eu queria estar dentro dos hospitais para poder ser uma fonte de inspiração, de esperança, porque eu via a dor do meu pai, da minha mãe, do meu irmão em casa, que somente quem passou por esse percurso pode dar uma palavra, um acalento, um abraço e realmente alimentar a vida que está acontecendo nesse próprio momento.